Vamos lá, meu povo, falar aqui, eu prometi, né, que ia ter vídeo sobre as finais dos campeonatos continentais, especificamente da Eurocopa e da Copa América, certo? Os campeões foram, então, Espanha e Argentina. Eu vou falar um pouco sobre o que foram esses dois jogos que não me surpreenderam muito, tá? Quer dizer, a da Copa América me surpreendeu sim, mas num sentido muito ruim. Eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês. Mas eu queria... Obviamente eu vou começar pela ordem cronológica dos jogos e começar falando da final da Eurocopa. 2-1 para a Espanha, né? Um resultado que consagra a muito boa Eurocopa que fez o time espanhol, que é um time espanhol que está longe de ser aquele time espanhol de um controle de jogo muito alto, de posses muito longas e de se defender com a bola. Essa é uma seleção da Espanha que não é que ela não mantém posse de bola, ela costuma ter uma posse de bola acima dos adversários, mas que nesse caso tá longe de ser aquela do Del Bosque que vimos nas Copas de 2010, nas Eurocopas, que foi campeã, né, em 2008 e 2012. Então é uma seleção que vem num processo de renovação e vem muito bem no processo de renovação, né, vale dizer. É curioso como mudou bastante o jeito de jogar a Espanha para conseguir fazer jogar juntos Nico Williams e Lamine Yamal, que são disparados pontos fortes desse time, que são disparados os meninos que, em questão de nos trazer sentimento e divertimento, é o que mais ressalta, assim, né, no jogo da Espanha. Falando sobre a seleção de um modo geral, né, composta ali com o Unai Simón, o Cucurella, o Laporte, o Lenormand e o Carvajal, né? O Carvajal que, assim, segue sendo um vitorioso absurdo, né? O Carvajal é muito bom jogador, é um jogador que não é à toa que tem todos esses tipos, tem acho que 6 títulos agora de Champions League, é um jogadoraço, é um lateral absurdo. E o Cucurella que vinha seguido por muitas dúvidas, que todos pediam pelo Grimaldo, né, que fez uma temporada excepcional pelo Bayer Leverkusen, mas que se você joga com o Grimaldo, você não joga com o Nico Williams, porque eles ocupariam faixas do campo muito próximas. O Grimaldo não é um lateral de características mais defensivas, ele não é um lateral operário, ele é um ala mais atacante, não à toa fez muitos gols na última temporada. Então, se você tivesse que escolher, aí não é nem a questão do que é melhor ou pior, né? É só a questão do técnico. O técnico escolheu que, então eu vou manter um lateral que vai me resguardar mais atrás para poder manter Nico Williams em campo. E vale dizer, Cucurella fez uma excelente Eurocopa. Assim, eu já vi o Cucurella jogar por bastante tempo, vi ele jogar na Espanha, vi ele jogar algumas vezes pelo Chelsea, e é disparada a melhor fase dele como jogador. Assim, a Eurocopa dele é muito impressionante e muito segura, coisa que normalmente ele não é, né? Um jogador muito seguro, e foi muito diferente e gostei bastante da temporada dele. Diferente, por exemplo, do que eu achei da competição inteira que fez o Laporte, especialmente os 2 últimos jogos, tá? O Laporte falha no gol da França de cabeça e por vários momentos em que a Inglaterra atacou, eu senti o Laporte completamente negligente com o jogo aéreo, assim, optando buscar o espaço, deslocar o atacante do que disputar a bola aérea, e eu acho isso um problema. Não sei se a diferença de onde ele está jogando agora, não sei o que aconteceu. Lenormand achei que foi muito bem. Agora, o Laporte realmente em alguns momentos me causou uma certa estranheza de ver jogando dessa forma. E aí no meio você tem uma perda significativa, né? Eu tô tentando ver aqui, ó, qual foi o momento em que o Rodri sai machucado, né? Porque o Rodri sai machucado no primeiro tempo ainda. Aqui, ó. Minuto 16, foi isso? Acho que foi isso mesmo, no minuto 16. Não, desculpa, no minuto 46. Finalzinho, né? Finalzinho do primeiro tempo, o Rodri sai machucado e entra o que pra mim hoje é um, assim, muito bom jogador, o Zubimendi.
E quando isso acontece, o Rodri é o termômetro do time. O Rodri costuma ser a pessoa que vai ditar as ações do jogo. Costuma ser o jogador que não vai só ditar as ações da Espanha, como a do adversário. Porque ele tem esse nível de controle de bola, e mais do que controle de bola, controle de ações. Né? É importante dizer. Eu sempre ressalto aqui, é importante de você entender o jogo, de você ter a inteligência de entender em que momento do jogo você está. O Rodri é o cara que raramente falha nisso. Beleza, eu estou com a bola. Esse é o momento de avançar ou é o momento de segurar a posse? Esse é o momento em que eu tento romper a primeira linha numa adiantada e corrida? Ou esse é o momento em que um jogador meu está numa situação favorável a uma ultrapassagem e eu vou enfiar essa bola entre as linhas? O Rodri é um jogador, um meio-campista, que não à toa é um dos melhores do mundo hoje em dia, porque ele domina isso. Ele domina essa leitura. E isso é muito bom no jogador. Eu acho que o Zubimendi é muito bom jogador, tem potencial para ser, não um Rodri da vida, porque acho que são características diferentes. Acho que o Zubimendi ele é mais motorzinho do que o Rodri. O Rodri não é um jogador rápido, não é um jogador que vai disputar longas distâncias, mas não deixa de ser um ótimo jogador. Mas eu acho que o Zubimendi é um jogador que entra no lugar dele para fazer essa função e dá uma sustentação excelente para a defesa e em muitos momentos consegue ser ainda assim a chave que vai romper a primeira linha de marcação da Inglaterra para poder desenvolver jogo. Perfeito para mim, na ausência do Rodri tinha que ser o Zubimendi. E ainda aos 47 minutos do primeiro tempo, né? Quer dizer, aqui já é o segundo tempo, desculpa, acho que é o segundo tempo. Logo que volta o segundo tempo, é verdade. Eu lembro que o primeiro tempo acaba em 0-0. Vai pro segundo tempo, jogada do Lamine Yamal e gol do Nico Williams, né? A gente tava falando sobre o quanto brilhou esses dois garotos, um de 16, fez 17 agora, né? Ganhou um belo presente de aniversário do Lamine Yamal. Quando a gente fala sobre esses garotos, 17 e 22 anos, né? Terem brilhado na Eurocopa, a gente percebe que não se pode nem construir aquele tipo de pensamento, tipo, não é tudo isso, na hora de decidir não vai ser a mesma coisa, porque jogador é mais ciscador, jogador que dança, jogador que faz X coisa no cabelo, jogador que faz coisa para mídia social. Gente, tudo isso é papo de saudosista que não se enxerga mais no futebol, porque o futebol mudou demais desde quando eles o deixaram, né? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessas coisas, né? Porque não é o cabelo do Lamine Yamal ou do Nico Williams que vai ditar, ou o que eles fizeram nas mídias sociais que vai ditar se eles vão ser campeões ou não. Então, e mesmo que eles não tivessem sido campeões, ainda não sustentaria esse tipo de argumento, de forma alguma, como se eles não tivessem sido ótimos jogadores em toda a competição, né? Especialmente o Lamine Yamal, eu quero ressaltar a maturidade. Quando eu falo de entendimento de jogo, eu falo um pouco no sentido também do Lamine Yamal conseguir... Espera aí que meu cachorro invadiu aqui, gente. Tá tudo bem? Né? O que foi? Já, meu amor, já. Então, eu falo especialmente de como o Lamine Yamal, por ser tão novo, ainda tem um entendimento de jogo muito alto. São poucas as vezes que você vai ver o Lamine Yamal tentar driblar quando não deve, ou ele vai tentar passar uma bola quando na verdade ele deveria segurar, né? O Lamine Yamal é um jogador que tem um pouco mais de noção desse termômetro, de quando, se eu tô na marcação de 2 aqui e eu tô sozinho, a gente tá na vantagem, eu não tenho por que forçar uma ultrapassagem, não tenho por que tentar forçar um drible entre 2. Eu seguro, o Carvajal tá chegando, né? Ou o Fabian Ruiz tá chegando, outro que fez uma ótima Eurocopa, tá? Fabian Ruiz. Então, o Lamine Yamal já tem esse entendimento muito bem. É claro, ainda vai desenvolver mais coisas, ainda vai desenvolver mais a finalização, que já é muito boa, mas ele já tem uma ótima noção do entendimento do jogo. E isso vale muito. Uma vez atrás no placar, aí a Inglaterra começa a tentar achar mecanismos, né? Tirou o Harry Kane, né? Entrou o Watkins, tirou o Mainu e entrou o Palmer. Então, o Palmer que já vinha pedindo passagem há bastante tempo, né? Então, é curioso como parece que o trabalho do Southgate, que
tá longe de impressionar, né? Eu acho que é um trabalho bem misto de sensações, porque a Inglaterra chegou longe em competições que nunca tinha chegado antes, né? Foi semifinalista de Copa do Mundo, 2 vezes finalista de Eurocopa. Isso tem, obviamente, muito valor, porque a Inglaterra não é um time que normalmente vai tão longe nas competições. Mas fica aquele sentimento misto de por que chegou. É o bom trabalho do Southgate ou é um bom trabalho de uma geração de jogadores que é excepcional? Porque é claro que a gente pode reconhecer especialmente o mérito defensivo, né? A seleção da Inglaterra não é uma seleção que toma muitos gols. E isso existe um mérito do técnico bastante grande, mas ainda assim é muito decepcionante com como ataca mal essa seleção. Eu acho que ela teve bons momentos contra a Holanda, mas se você pegar toda a Eurocopa, é só o que você vai tirar do ataque da seleção da Inglaterra. É uma seleção que não ataca bem, é uma seleção que não tem repertório de ataque, que não tem repertório de quase nada, assim. Muitos momentos quem fez acontecer foi o Bellingham, em outros momentos foi o Saka que salvou a seleção, mas é sempre isso, sempre alguém salvou a seleção. A seleção da Inglaterra não teve repertório ou jogadas que você identificasse que, pô, isso aqui claramente é treinado, claramente é entendido e assimilado pelos jogadores. O Palmer é muito bom jogador, num ótimo contra-ataque, e aí, mais uma vez, por que eu insisto nesse lance de entendimento de jogo? Tem um ataque da Espanha em que o Oyarzabal, é um nome difícil de falar, tá? Oyarzabal, ele recebe uma bola assim, lançada na esquerda para pegar cruzado, só que tá indo para a linha, né, diagonal, então ele tá se afastando do ângulo do gol. Quando o técnico da Espanha tira o Morata para colocar o Oyarzabal, na hora eu falei, eu não tiraria Morata. E, obviamente que depois, né, o gol do título acaba sendo do Oyarzabal, mas eu não tiraria porque o Morata normalmente é um cara que fixa um ou mais jogadores lá no fundo das linhas, porque o Morata é um jogador que, embora eu super entendo que tem diversas críticas contra ele, é um cara que gera jogo, é um cara que briga, é um cara que muitas vezes consegue fazer uma parede, consegue na força ganhar uma bola e fazer um giro, isso é algo que ele costuma fazer e com uma certa frequência. Tem o lance dele de impedimento, ele perde muitos gols, tudo isso é verdade também. Mas não é como se o Morata fosse um jogador ruim. Não é. E aí, quando você tira ele, eu pensei que você tirou o cara que pode ajudar a seleção a ganhar sustentação no ataque. E o Oyarzabal, para mim, falha nesse lance porque a bola tá indo para bem longe e ele tá sem ângulo nenhum, ele tenta chutar mesmo assim. No momento em que a seleção da Espanha estava saindo, estava progredindo como um bloco todo. E eu acho que isso é um problema, porque quando você não entende que é o momento de você manter a posse, quando o seu adversário pega a bola e vai recolocar em jogo, seu time está vulnerável. E é o que acontece. A jogada se desenrola pela lado direito da Inglaterra, sobra para o Palmer, finaliza muito bem, ainda tem ali um desvio Ai, caramba, no volante que eu falei super bem agora há pouco. Zubimendi. A bola desvia no Zubimendi e vai cair lá no cantinho, ainda mais com um desvio bastante difícil do Nai Simão pegar essa bola. E um belo gol do Cole Palmer que pedia passagem, né? Em muitos momentos parecia meio inacreditável que ele não jogasse. Embora eu entenda, tá? Que ele cai por um lado em que você tem outros jogadores que também estão em muito bons momentos. Alguém ia ficar de fora e não importa quem ficasse de fora, seria injusto. E isso acontece a 73 minutos, né? O jogo fica tenso depois disso. A Inglaterra cresce em alguns momentos na competição. A Inglaterra começa a criar um pouco mais de vantagem, começa a criar um pouco, ensaia uma pressão, só que a Espanha, mesmo não sendo aquela Espanha de se defender mantendo a posse de formas absurdas e tudo mais, ainda é uma seleção que sabe muito bem o que fazer em campo, coisa que a Inglaterra não sabe. E isso é uma diferença muito grande, porque por mais que você não faça, você não tenha masterizado, no sentido de, por mais que você não tenha se tornado dominador daquilo que você quer fazer, você saber exatamente o que você quer fazer é um diferencial muito grande no futebol. Muito grande. A pior coisa que um time pode fazer é entrar em campo sem plano nenhum de jogo.
E aí, isso é um problema que eu acho que a Inglaterra tem. Eu não acho que a Inglaterra entra em campo com um plano de jogo, com mecanismos de saber onde que ela vai pressionar, onde que ela vai atacar, quem que vai se posicionar para tal pessoa passar. Eu não acho que ela tem. Eu acho que ela é uma seleção que sabe muito bem se defender. Isso é um fato. Mas e isso é um problema que a Espanha não tem. A Espanha, quando tinha bola, sabia exatamente o que fazer. Então, tem uma jogada muito boa lançada pro Oyarzabal. O Oyarzabal faz um passe para ponta e já desloca. O Cucurella chega fazendo um passe que é muito difícil. Aquele é um passe muito difícil e tem muito mérito de atacar o espaço, de dar o passe por baixo, num momento delicado, porque está o atacante e o marcador avançando, então o passe precisa ser muito bem feito, e o Oyarzabal dá aquele carrinho para desviar com a pontinha da chuteira e fazer o 2-1. E depois disso, eu acho curioso até porque a Espanha ainda passa a dominar mais ainda o jogo. Eu não sinto que a Inglaterra conseguiu, através dos minutos finais, fazer aquela pressão, né? Tanto que o jogo termina aqui, ó. O jogo termina com 16 chutes a 9. 16 chutes da Espanha contra 9 da Inglaterra. É uma estatística que representa bastante o que foi o jogo, mas especialmente que representa como que a Inglaterra, numa grande final de Copa do Mundo, tenha sido tão pouco efetiva para finalizar. Então, acho interessante que a gente pegue esse jogo e analise com questão de plano de jogo, ideologia, DNA do clube, tudo esse papo que a gente ouve por aí, mas que muitas vezes as pessoas ainda não assimilaram exatamente o que é. Eu acho que a Espanha, por mais que ela não tenha o mesmo DNA de antes, ela sabe o que ela quer fazer. E ela sabe como fazer. Espera aí que agora o cachorro que entrou quer sair. Que acaba surpreendendo, porque no início da competição poucas pessoas colocariam talvez a Espanha como uma das favoritas. Eu acho que ela foi crescendo ao longo da competição. Talvez de início a gente pensasse mais em Alemanha, pensasse mais em França, talvez até mais em Inglaterra do que a Espanha. Mas a Espanha passa por França e Alemanha, né? Ela consegue bater 2, talvez 3 das favoritas. Então, ótima campanha da Espanha, e eu não vou nem dizer tão decepcionante da Inglaterra, porque por mais que decepcione pelos jogadores que tem e tudo mais, mas a gente não tinha um histórico recente tão bom do trabalho do Southgate em questões ofensivas, né? Então, acho que a piada continua da Inglaterra, né? Do It's coming home, né? It's not coming home. A piada continua, mas eu acho que existe espaço para um trabalho muito bem feito nessa Inglaterra, porque jogador bom não falta. Passando aqui agora para a Copa América, vamos falar do jogo que foi, assim, se o final da Eurocopa foi divertido, foi interessante, foi legal de analisar, esse jogo aqui foi insuportável, assim, mas insuportável de coração. Eu acho que a começar toda a má organização da Conmebol, né, que fez com que torcedores invadissem o jogo de tudo quanto é jeito. Teve gente que tinha ingresso que não conseguia entrar, o McAllister teve que sair do vestiário para ir ajudar a mãe a entrar em campo, cara, entrar no estádio, né, cara, assim, uma loucura inacreditável. O jogo foi em Miami, né, então a torcida era mista e um atraso gigantesco. Acho que a soma de tudo, o atraso foi tipo 1h30 de atraso, né? E um jogo muito pouco divertido, muito pouco interessante para quem analisa. Assim, uma Colômbia que acertava o nível de pressão, que conseguia pressionar bem com 3 jogadores na frente, numa linha de 4-3-3 quando não estava com a bola. Pressionava, assim como ela pressionou contra o Brasil, assim como ela pressionou contra outros clubes, e uma Argentina que sobrevivia durante um tempo com o seu ainda o resquício de títulos, com o seu resquício de trabalho feito previamente, porque a Copa América da Argentina não é boa, assim, não é uma Copa América de expressão em questão de futebol de qualidade, dominar os jogos e tudo mais, não é.
ela jogou pro gasto. Todos os jogos a Argentina só jogou pro gasto. E um jogo que tem um intervalo de mais de 20 minutos ali, acho que 25 minutos. E, gente, eu entendo. É legal o show do intervalo, o show da Shakira e tudo mais, mas eu acho que existem algumas coisas da espetacularização que o americano faz para seus esportes que eu acho que funciona, que eu acho legal. Eu adoro assistir futebol americano. Nos últimos anos eu tenho assistido muito menos, mas eu assisto sempre o Super Bowl, e eu acho super legal que tenha o halftime show, que tenha na abertura as lendas dos clubes indo lá, dos times indo levar a taça. Eu acho que tudo isso é muito legal mesmo. Só que eu acho que pro futebol, a cultura do futebol, o espetáculo não é feito desse jeito. E eu não tô aqui cagando regra do que você pode ou não fazer, tá? Mas eu acho que no futebol o lance é o brilho das torcidas. A festa, o espetáculo é das torcidas, cara. Você teve literalmente um cara que anuncia as lutas nos Estados Unidos, do Let's Get Ready to Rumble. Tipo, gente, assim, isso não tem absolutamente nada a ver com a cultura do futebol. E eu não tô falando que você não tem que fazer, é só uma percepção minha de que... Aí eu tô literalmente falando assim, um gosto pessoal. Eu não gosto. Eu acho que não conversa com o futebol, eu acho que não tem nada a ver com a cultura do futebol. As músicas que entram no intervalo, na saída, não sei o que. Cara, as músicas tem que ser as torcidas cantando. Não tem que ser música de alto-falante tocando o AC/DC, sabe? E máximo respeito a AC/DC, né? Mas eu acho que é uma questão cultural que, pra mim, eu me tira um pouco. O futebol ele tem uma cultura diferente que eu acho que ela precisa, sim, ser respeitada. E, enfim, só uma opinião particular. Se você quiser discordar também, comenta aí. Mas é uma sensação que eu tenho que não me pega, não gosto. E o show da Shakira foi legal, isso não me incomoda, mas eu digo o lance de você espetacularizar alguns pontos-chave do futebol que são o espaço da torcida. São espaços da torcida, são espaços de tradições que a gente tem dentro do futebol. E que nessa final de Copa América a gente não teve, foi um vômito de cultura americana em cima do futebol que não tem nada de americano. A gente tá falando de Argentina e Colômbia jogando, né? Então, enfim, por americano entenda estadunidense. E aí o jogo se desenrola com a Argentina tentando sair um pouco da pressão. O time da Argentina não tem assim um terço do vigor físico que tem a Colômbia, e por vigor físico eu digo de oxigênio, não tem fôlego. Esse é um time da Argentina que não tem mais fôlego. Tem muitos jogadores que estão um pouquinho mais velhos, e ainda assim Di Maria aguentou grande parte do jogo, correndo bastante. Ficou pro Lautaro Martínez decidir mais uma vez o jogo na prorrogação. Ele que fez uma ótima Copa América, mas é claro que a imagem desse jogo, a imagem da Copa América e talvez a imagem do ano, o Messi que torceu o tornozelo num lance em que ele tenta, a bola tá indo para a linha de fundo, ele tenta repor em jogo, ele torce o tornozelo direito. Na hora a gente até acha estranho, né? A gente fala, nossa, o que aconteceu e tal. Mas quando você pega para ver o lance focado ali, no ângulo que pega de frente, cara, o pé dele torce muito, muito. E aí depois vai buscar ele no banco de reserva, com o tornozelo dele parecendo a pintura da Tarsila do Amaral. E, cara, o choro dele é muito sentido. A gente pode só especular o motivo daquele choro todo, né? Mas a gente consegue imaginar que esse choro é por que ele sabe que tá chegando ao fim. Esse choro é porque o fim tá próximo. Ele tem falado várias vezes que ele sabe que tá acabando e ele vai tentar curtir o quanto ele puder, né? Mas a gente sabe que tá chegando ao fim, a gente sabe que o Cristiano também, né? Que esses dois, assim, absurdos, esses dois gigantes, lendas do futebol, estão próximos de se aposentar. E não é fácil. Não é fácil você entender que o seu tempo está passando, que o tempo vence o seu corpo, vence a sua velocidade, o seu raciocínio, ele vence.
Então, fica a imagem do Messi chorando e no coração de todo mundo que sofre com o futebol, né, que torce para o futebol, que gosta do futebol, fica também aquele nó na garganta de ver isso acontecer. Eu postei, né, quando o Cristiano Ronaldo chora também, que às vezes a gente esquece que o jogador é só ser humano. E o Cristiano Ronaldo chorar não diminui o quão competitivo ele é, quanto ele tem uma mentalidade legal de jogo e tudo mais, nem um pouco, não diminui nada. Assim como também não diminui o Lionel Messi. Esses caras, eles estão se entregando ao máximo até quando muitos poucos foram, até onde muitos poucos jogadores foram. E a gente tem que reconhecer, dar muito mérito para isso, porque a gente não vai ter isso de novo, tá? Quando eu vou falar sobre isso, eu costumo dizer que o final é triste, mas esse é mais. Esse do Lionel Messi, para mim, especialmente que sou muito fã dele, esse final é ainda mais triste, certo? Então, Argentina campeã, num jogo que eu achei chatíssimo, eu fiquei puto porque foi pra prorrogação, porque era um jogo que tava enfadonho demais. Nossa, eu não tenho nem muito o que dizer em questão tática e técnica, porque o jogo tá muito chato. Pra mim tinha que ter sido pros pênaltis direto, porque tava muito chato. Inclusive um regulamento nada a ver, né? Porque nenhuma fase vai pra prorrogação, só a final. Enfim, tudo errado por parte da organização, tudo errado por parte de estrutura, né? A Conmebol, mais uma vez, muito vergonhosa, assim, em tudo que faz e, enfim. A Argentina campeã da Copa América e no intervalo de 4 anos que o Messi não tinha nenhum título com a seleção, agora ele tem 4, né? Ele tem a Copa América de 21, a Supercopa, né, contra a Itália, tem a Copa do Mundo de 22 e agora a Copa América de 24. Então, com isso, o Lionel Messi se tornou o maior vencedor da história do futebol, com 45 troféus. E, cara, mesmo assim, mesmo nesse momento, o cara ainda consegue acumular mais um recorde aí pra sua carreira, certo? Então é isso, meu povo. Comenta o que vocês acharam dos jogos, o que vocês acharam das sensações dos jogadores, o que vocês acharam de tudo isso que eu falei mais um pouco. Vai comentando aqui, não precisa fazer um comentário só não. Viu que eu falei tal coisa? Comenta aí e aproveita e se inscreve, tá? Se inscreve porque isso pra mim me ajuda muito. Se inscreve e ativa o sininho e comenta e compartilha, enfim, tudo isso. Parece que não, mas faz muita diferença porque o YouTube começa a me mostrar para mais pessoas. As últimas semanas aí eu tive um ritmo menor de postagem, o YouTube inclusive já diminuiu o meu alcance, infelizmente, mas o conteúdo volta e amanhã tem jogo do Corinthians, volta a ter vídeo falando sobre a análise do jogo, certo? Gente, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!